Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Está no ar, Esporte em Debate. 17h02, você participa através do WhatsApp 971021493. 971021493. Os temas do dia do Fala Galera de hoje. Com Gé, André, Pablo Diego, Eliel e Paulo Baia, todos 100% fisicamente. Como você escalaria o sistema ofensivo da Macaca? Repito, todos em condições físicas ideais. Gé, André, Pablo Diego, Eliel e Paulo Baia. Quem é que você escalaria? Como você montaria esse esquema ofensivo da Macaca? Para os bugrinos, para você a terceira colocação do Guarani. Nessa altura do campeonato é justa por tudo aquilo que o time fez na competição, ou merecia estar alguma posição acima ou abaixo? Qual é a sua opinião? Repito, para você, Guarani é terceiro colocado, fechou a 27ª rodada na terceira colocação com 47 pontos. E aí, essa colocação está na justa medida? Ou o Guarani merecia estar liderando a competição numa situação melhor, ou então numa situação abaixo do que a terceira colocação? 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Participe e mande aí a sua participação. É legal demais tê-lo conosco no programa de hoje. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial ao nosso cliente, ao nosso ouvinte, que nos dá o prazer todas as tardes, todos os dias, seja que plataforma for, a audiência. A gente agradece sempre o nosso muito obrigado. Vamos ao Fala Galera de hoje. Hoje, dia de jogo da Seleção Brasileira. 11 da noite, meu Deus. Mas vamos lá, vamos em frente. Fala Galera do lado da ponte, com Jean André, Pablo Diego, Eliel e Paulo Baia, todos prontos. Como você escalaria o ataque ou o sistema ofensivo da ponte? Essa pergunta não tem resposta. Eu posso falar aqui sobre aquilo que eu pouco vi e pouco sei da condição física e médica de Gé e Pablo Diego. Vamos imaginar que eles estejam, inclusive, com ritmo de jogo, essa coisa toda. Eu colocaria até Bom, mas vamos responder aqui. Diante dessas opções aqui, Paulo Baia jogaria, Gé jogaria e Pablo Diego jogaria. Então seria Pablo Diego na esquerda, Gé como centroavante e Paulo Baia na direita. Eu ia falar do Everton, mas vamos deixar o Everton fora. Para você, a terceira colocação do Guarani nessa altura do campeonato é justa ou merecida? Ou se merecia alguma outra posição? Eu acho que tá legal. O Guarani joga um futebol hoje, na minha opinião, para merecer o G4. Há muito equilíbrio em relação a pelo menos 8 times.
Então eu acho que o G4 para o Guarani neste momento da competição é mais do que merecido, Batista. As pautas do programa de hoje da Ponte Preta. Vamos falar aqui sobre o doutor Felipe Abreu. Ele é médico da Macaca e comenta os processos de recuperação de Gé. É uma entrevista onde o médico fala sobre a decisão pela cirurgia. Gé também deu entrevista e ele comenta sobre o seu retorno aos gramados e sobre a lesão. Gé projeta a disputa pela titularidade e elogia o concorrente de posição, André. Sem vencer fora de casa há mais de 2 meses, Macaca desafia retrospecto de 8 empates nos últimos 10 jogos contra o Vila Nova. Equipes se enfrentam na sexta-feira, às 19 horas, no estádio Oba, em Goiânia. Pintado conta com os retornos de Matheus Silva e André. Macaca prepara retorno de Pablo Diego. A atleta iniciou o período final de tratamento de uma lesão no joelho após passar por uma artroscopia. Artilheiro Gé retorna após 3 meses entregue ao departamento médico, onde tratou de um problema de hérnia de disco na coluna. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube conquista a aprovação definitiva do seu plano especial de pagamento trabalhista. Trazendo, portanto, detalhes sobre essa conquista da Ponte Preta. Vamos às pautas do Guarani. Bruno Mendes, entrevista, fala sobre a sua estreia no profissional. Matéria especial com Bruno Mendes, onde ele comenta sobre campanha do acesso mais título da A2 em 2018. Atacante celebra a marca de terceiro maior artilheiro do século. Bruno Mendes alcançou a marca de 100 jogos pelo Guarani e é o terceiro maior artilheiro do Guarani no século, 31 gols, atrás de Fumagalli, que marcou 78, e Fabinho, que marcou 42. Rodada ajuda o Bugre, que fica na terceira colocação da Série B. Entre os 7 primeiros colocados, apenas Guarani e Vila Nova venceram na 27ª rodada. Podendo assumir a liderança, Guarani segue na preparação para o duelo contra o Tombense domingo, 15h45 no Brinco de Ouro, com transmissão ao vivo na tela da Band. Loser não vai poder contar com Pegorari e Matheus Barbosa, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Luta pelo acesso na atual edição da Série B tem a menor diferença de pontos na história. Do líder Vitória até o 8º colocado, a diferença é de apenas 5 pontos. Destaque no portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Loser segue passos de Vadão e se torna o segundo técnico com mais jogos no século pelo clube. E também tem as pautas, são notícias do dia, mas que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um tema para colocar a sua opinião. Palmeiras diminui busca após negativa de Roberto Pereira e não deve ter mais reforços para 2023. Verdão tentou, mas sem sucesso, o meio argentino, mas agora só oportunidade de mercado. Mudaria esse cenário para o Brasileirão e também Libertadores. Bitelo aceita a proposta do Dínamo Moscou e Grêmio ajusta detalhes para fechar a venda. Jovem destaque do tricolor gaúcho, Meia, não retornou a Porto Alegre após amistoso da seleção pré-olímpica e aguarda liberação para viajar à Rússia. Conmebol iniciou nesta terça-feira a venda de ingressos para a final da Copa Libertadores. Partida será disputada no dia 4 de novembro no estádio do Maracanã.
Neste momento, Fluminense, Palmeiras, Internacional e Boca Juniors estão na briga pelo título da competição. Preços da decisão variam entre R$260 e R$1.300, valor bem abaixo dos anunciados pela diretoria do Flamengo para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Está no ar, Esporte em Debate, 17h11, rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Problemas com a sua CNH? Conte com um especialista em suspensão e cassação. Não deixe que isso afete sua vida. Confie na experiência da Benedetti Assessoria em CNH. Além disso, somos sua corretora de seguros e despachante confiável, simplificando processos burocráticos para você. Visite-nos na Avenida Orozimbo Maia, 1465 ou entre em contato pelo WhatsApp 19 99911 6911. Benedetti Assessoria em CNH, transformando desafios em soluções. O Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h15, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Participe conosco, mande pra cá 971021493 a sua participação em texto, um texto curto, para dar tempo aí do maior número possível de participantes. E também um áudio curto também, né? 40, 50 segundinhos, para dar tempo aí de você desenvolver o seu pensamento. 971021493, os temas do dia ou então qualquer outro tema que você queira desenvolver também. 971021493,
é o WhatsApp da Bandeirantes. E os temas do dia, caso você não pegou aí no começo do programa, mas eu passo de novo para você. Estando 100% fisicamente, Gé, André, Pablo Diego, Eliel e Paulo Baia, quem é que você escala no ataque da macaca? E para os bugrinos, terceira colocação, o Guarani está em terceiro lugar. Nessa altura do campeonato, você acha justo? É uma colocação na justa medida? Ou merecia estar numa posição acima ou abaixo? 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino está chegando no ar da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que está nesta preparação para o jogo contra o Tombense. Vai ser domingo, às 15:04 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, um local onde o Guarani tem 9 vitórias no campeonato, né? Guarani quase que soberano, jogando dentro de casa. O Brinco é muito importante nesse momento que o time tem vivido na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Guarani que para esta partida não terá o goleiro Pegoraro e vai cumprir suspensão automática por 3 cartões amarelos. Não terá também a presença do Matheus Barbosa, né? O outro jogador que está suspenso com 3 cartões amarelos. A rodada que terminou ontem, Batista, ajudou bastante o Guarani. Foi muito boa para o Bugre nesta briga pela classificação. Com os resultados, o Guarani terminou a rodada na terceira colocação, dentro do G4, né? Time que conseguiu a vitória sobre a Chapecoense na última rodada. Entre os 7 primeiros colocados, apenas o Guarani e o Vila Nova venceram nesta que foi a 27ª rodada, portanto, rodada muito boa. Foi tão boa que o Guarani pode, na próxima rodada, chegar à liderança da Série B. Voltar à liderança, né? Tem que vencer, claro, e tem uma combinação de resultados, mas matematicamente o time pode voltar à liderança desta Série B do Campeonato Brasileiro. Mas quem tem falado bastante nesse começo de semana, Batista, é o Bruno Mendes, atacante, jogador importante na história do Guarani. Ele que chegou a 100 jogos com a camisa do Bugre na partida contra a Chapecoense. Ele fala, entre outras coisas, sobre a sua estreia no profissional, relembra o seu primeiro momento com a camisa profissional do Guarani. Vamos ouvir o Bruno Mendes. É um misto de sentimentos ali, né? Ansiedade para jogar, um sonho se realizando, né? Nervosismo, moleque com 17 anos, né? Podendo realizar meu sonho ali. E no meu primeiro jogo pude dar logo uma assistência pro Fabinho, né? Eu lembro certinho, foi naquele gol lá. Fiz uma jogada, levei pro fundo e joguei pro meio da área, ele só empurrou pra dentro do gol. E ali mudou, né? Ali que eu acredito que aqui, logo depois desse jogo aí, que mudou a minha vida. Esse é o Bruno Mendes, que tem uma história importantíssima com a camisa do Guarani. Ele comenta, Batista, sobre a sua campanha do acesso e também o título da Série A2 de 2018, né? Um dos momentos mais marcantes e importantes da história do Bruno Mendes com a camisa do Guarani. Ele relembra exatamente esse momento da conquista do título e do acesso. Cara, foi também um privilégio, né? Porque fazia tempo que o Guarani não disputava a Série A do Paulista, né? E retornar à Série A e ser campeão aqui sempre foi um sonho meu, né? E Deus me abençoou por voltar à Série A e ser campeão pelo Guarani. O Bruno Mendes, artilheiro, né, do Guarani, um dos artilheiros da história do Bugre, ele celebra exatamente a marca de terceiro maior artilheiro do Bugre no século, 31 gols. Ele está atrás apenas do Fumagalli, que marcou 78, e do Fabinho, que marcou 42. Bruno Mendes celebrando esta marca. Cara, é um privilégio, né? Em estar ali com os jogadores que eu pude trabalhar, que é o Fumagalli, o Fabinho, e chegar ali perto deles, né? Mas eu vou dar o meu melhor, dar o meu máximo ali para, se Deus quiser, eu poder passar ou chegar perto deles, porque é uma honra de estar entre os melhores ali do século XXI em gols. Palavras, portanto, aí do Bruno Mendes, celebrando esta marca importantíssima com a camisa do Guarani. Ele que, com certeza, né, estará à disposição do técnico Humberto Louser para o jogo contra o Tombense. A luta pelo acesso nesta Série B do Campeonato Brasileiro, Batista, tem a menor diferença de pontos em toda a história, né? Do líder Vitória até o 8º colocado, a diferença é de apenas 5 pontos.
Ou seja, 2 rodadas aí essa diferença de pontos entre o líder e o 8º colocado. Tá todo mundo na briga e o Guarani, claro, chegou a essa posição do G4, ou voltou ao G4 em um momento muito importante dentro deste Campeonato Brasileiro da Série B, quer se manter no G4 e quem sabe chegar à liderança na partida do próximo domingo, casa cheia, já uma mobilização muito grande de torcedores nas redes sociais para que o brinco esteja cheio mais uma vez domingo, quando o Guarani encara o Tombense na sequência desta Série B. As informações do Bugre aqui dentro do Esporte em Debate. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, dentro do nosso Esporte em Debate. Realmente uma rodada muito boa, culminando com o fechamento ontem, muito boa para o Guarani. Culminando com o fechamento ontem dessa 27ª rodada com a vitória do Avaí para cima do Novo Horizontino. Primeiro tempo muito bom do Novo Horizontino, poderia ter vencido o jogo, ter matado o resultado no primeiro tempo, não o fez, perdeu gols, criou, foi melhor, teve mais a bola, teve mais iniciativa, ocupou o campo ofensivo, mas não botou para dentro. Veio o segundo tempo e mudou completamente o panorama da partida. O Avaí acabou ajustando as suas linhas com o Barroca, o Avaí acabou mudando o posicionamento, subiu um pouco a marcação, mudou o comportamento. E foi melhor no segundo tempo com detalhe, botou uma para dentro e ganhou o jogo. O Avaí, que estava muito próximo da Ponte, agora fica mais próximo ainda, né? E esse é o cenário do campeonato. Vão ficando cada vez menos equipes candidatas a rebaixamento e aquele bloco de trás vai cada vez mais diminuindo o número de participantes e de postulantes às avessas, de ameaçados. Enquanto que no bloco de cima, muita gente chegando. CRB chegando, Atlético Goianiense chegando. O Novo Horizontino patinou, mas ainda ficou no G4, né? Ficou na 4ª colocação, o Guarani na 3ª, e o Guarani, depois de 22 rodadas, na 23ª, entra no G4, e ao meu ver, entra para não sair mais. A rodada foi boa, mas sabe quando que a rodada é boa? Quando você vence. Se o Guarani tivesse sido beneficiado por vários resultados, mas não tivesse feito a sua parte na terça-feira vencendo a Chapecoense, nada disso teria aguentado e o Guarani estaria fora do grupo de cima, fora do G4. Então, importante sim contar com resultados cruzados favoráveis, mas o mais importante ainda é fazer a sua parte. E isso o Guarani vem fazendo e muito bem, e tem tudo para melhorar ainda mais esse posicionamento num jogo teoricamente sem muitas dificuldades, teoricamente, na prática às vezes muda tudo, mas o Guarani no domingo, 15h45, no Brinco contra o Tombense, é franco favorito. Batista. E atenção, quero falar aqui do Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você pode realmente consumir e vai no seu dia a dia saborear o Chicken Supreme Seara, que é uma delícia. E você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente, fácil de preparar. E tem o Chicken Crispy Seara, que é muito crocante. É Seara, tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. É isso mesmo, Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também em Sorocaba. Ô, CH, ouvimos aí o Bruno Mendes
Parabéns à assessoria de imprensa do Guarani, que deu relevo, destaque para um jogador que foi formado na base, formado no aço da base, das categorias de base do Guarani, e vem sendo aí muito útil, né, na travessia dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Já foi lá em 2018, quando o time do Guarani subiu para a Série A2, ele inclusive foi o artilheiro. E o Bruno Mendes, que não é o titular é o Derek, mas o Bruno Mendes é o vice-artilheiro, entrando em pedaços de jogos e por vezes também começando a partida, quando o Derek não tem condição de atuar. Então um destaque mais do que merecido para o Bruno Mendes, não, o CH? Todo esse respeito que todo mundo tem por ele, imprensa, torcida, comissão técnica, isso combina com o profissional que ele é. O Bruno Mendes sempre, você pode discutir parte técnica, momento bom, momento não bom, mas ele sempre foi um profissional reto, um profissional que joga numa posição muito difícil de jogar, não é fácil ser centroavante, né? Ele mudou um pouco a característica dele, quando da última aparição ele tinha mais mobilidade do que tem hoje, mas o tempo passou e passa para todo mundo. Não quer dizer que ele seja pior jogador hoje, mas ele construiu com bastante trabalho, com profissionalismo, o estágio que ele está. A torcida gosta muito dele, tem respeito por ele. Na posição dele você precisa fazer gols, e ele tem feito isso, e tem ajudado como pode. Ele se machucou, ele teve problemas esse ano, ficou antes desse último retorno um bom tempo parado. Eu acho que essa temporada de 2023 foi uma temporada de muita superação para ele. Eu tenho muito respeito pelo profissional, acho que ele é um bom centroavante. Hoje o Derek tecnicamente está na frente dele, mas isso pode ser mudado a qualquer momento, porque ele tem muita base, ele tecnicamente é bom jogador, e tudo isso, repito, que está acontecendo com ele, esse respeito, fazer 100 jogos por um clube de futebol não é tarefa para qualquer um. E ele passou mais do que uma vez pelo Guarani, e você só retorna quando você tem uma ficha de serviços prestados como a que ele tem. Uma ficha de serviços prestados sempre com muito profissionalismo. Em alguns momentos ele foi mais competente do que outros, é verdade isso também, mas não há dúvida, e isso eu afirmo. Ele tem o nosso respeito, o respeito da torcida, porque ele trabalhou demais para isso, Batista. Ô Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, você sabe que nós aqui na Bandeirantes, nós somos todos um bando de filho da pauta, né? Sim. Todos nós. Então, como filho da pauta, eu queria aqui só dar uma palhinha bem rápida, né, em cima do Fala Galera de hoje. É que eu entrei já em cima do noticiário do Catarino, do Guarani, e já comentei exatamente de forma factual em cima do último boletim que foi o Guarani. Então, só rapidamente, do lado da ponte aqui, com Gé, André, Pablo Diego, Eliel e Paulo Baia, todos 100% fisicamente, como você escalaria o sistema ofensivo da ponte? Bom, aqui é uma pergunta que embute nela um pouco de utopia, né? Porque todos 100% fisicamente é impossível. Não dá para estar, mas tá bom, eu entendi o espírito. Se tiver todo mundo voando, eu escalaria Gé, Pablo Diego e Paulo Baia. Ou Gé, Pablo Diego e Eliel, e puxaria o Paulo Baia para fazer um quarto homem de meio campo, fazer o fechamento do quadrado de meio. Simples assim, porque Gé e Pablo Diego são os artilheiros da equipe na temporada 2023. Se estiverem voando fisicamente, tem que jogar os dois, porque os outros têm que provar. E eles já provaram. E pelo lado do Guarani, para você, a terceira colocação do Guarani nessa altura do campeonato é justa ou merecia estar alguma posição acima ou abaixo? Não. É isso mesmo. Ah, mas se não tivesse perdido do Juventude, seria líder. Mas se a minha mãe não fosse mulher, seria homem. Perdeu.
como o Juventude também perdeu, como o Sport também perdeu, como o Vitória também perdeu, como o Vila Nova também perdeu. Então, o que passou, passou. Está consolidado. O número já está consolidado, já está contabilizado. Então não dá para falar que é justo ou injusto. Está correto. Está de bom tamanho e coroa, sim, a grande campanha que o Guarani vem fazendo, oscilando. Se ele não oscilasse, ele teria hoje 70 pontos e já estaria na primeira divisão. Oscilou, como todos os demais oscilaram, num campeonato muito equilibrado, onde não tem nada definido e onde não está ninguém garantido em lugar absolutamente nenhum. Quem está à frente tem mais chance, claro, mas quem está chegando com força e crescendo na hora certa vai brigar até a última rodada. E eu cito duas equipes aqui, CRB e também a equipe do Atlético Goianiense, mais o Atlético Goianiense do que o CRB. Muito mais o Atlético. Mas vai até a última rodada para definir. Eu, por exemplo, não acredito que alguém suba com 3 rodadas. Nenhuma equipe com 3 rodadas de antecedência. Por exemplo, na 35ª. Aí tem 6ª, 7ª, 8ª. Ó, já subiu um na 35ª. Não acredito nisso. Algo que vem acontecendo recorrentemente em todos os campeonatos. Cruzeiro subiu com o pé nas costas, o Corinthians subiu com o pé nas costas, o Internacional subiu com o pé nas costas e tantas outras equipes aí que subiram. Chapecoense, com o próprio Humberto Loser, quando ganhou o título. América Mineiro, esse ano não. Não acredito que a primeira equipe matematicamente promovida à primeira divisão, nós vamos, matematicamente eu estou dizendo, não estou dizendo virtualmente, matematicamente, pode chover canivete no mundo que ninguém tira mais o acesso da equipe A, B ou C. 37ª. Então é muito equilibrado, não tem ninguém garantido e a posição do Guarani é absolutamente correta com aquilo que o Guarani fez até agora na competição e ele o fez com muita competência. Ponto 10, pizzaria e restaurante. É o ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio. É sem miséria mesmo, hein? E tem o rodízio de pizza da melhor qualidade de terça a sábado. São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas e também tem a pizza de sorvete. Bom atendimento e preço baixo, ambiente agradável, salão climatizado, ótimo para confraternizações. Pessoal aí da empresa, os amigos do futebol, ou então família, comemoração de aniversário, reserve o salão e se o grupo for acima de 10 pessoas, desconto especial do João Dias, que é o proprietário daquele complexo gastronômico bem na região central de Campinas. Anote aí o endereço: Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban. E anote aí também o WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. O CH ainda sobre o Guarani, que terá 2 desfalques para enfrentar o Tombense. Partida marcada para domingo, 3h45 da tarde. Jogo importantíssimo. Você que é bugrino vai se mobilizando. Convide o seu amigo. Cada bugrino, se levar uns 3 ou 4 amigos, teremos lá de novo a lotação do derby, 16 mil torcedores. Então se mobilize, o jogo é importante, é muito importante, é um jogo da vida. O Guarani precisa se manter dentro do G4 e nas arquibancadas o torcedor tem um papel fundamental.
lugar de Bugre no vivo, é dentro do Brinco. Domingo às 4h45 com a transmissão pela TV Band. Mas aí é o seguinte, o CH, o Guarani não terá o Pegorari e também não terá o Matheus Barbosa. Ambos cumprem suspensão pelo terceiro cartão. E aí, uma análise sua, quem é que vai fazer mais falta? É o goleiro ou o volante, hein, CH? O goleiro. O Guarani está habituado hoje, isso não é o meu gosto. Eu acho que jogar com os pés, eu estou falando do goleiro, é uma coisa muito discutível. Muito discutível. Você, em primeiro lugar, para você escolher jogar dessa maneira, eu não estou colocando em xeque nada do que o Humberto está fazendo. Eu estou colocando o meu conceito. E eu não sou dono da verdade. Mas, voltando ao goleiro, eu não gosto muito. Só que o time hoje, ele tem inserido um goleiro que joga com os pés. Então, embaixo da meta, até o Gleger falou isso hoje, não haverá problema, né? Agora, quando você precisa de um goleiro e o Guarani está habituado, está treinado, está encaixado para jogar com um goleiro que joga com os pés, ele faz falta. Isso quer dizer o que, Carlos Henrique? Não sei. Na prática, isso pode passar desapercebido. O Guarani está num momento tão bom, está tão entrosado, está com confiança, que existe uma chance muito grande de a falta do Pegorari não incomodar. E eu espero que seja assim. Eu não acho que o jogo vai ser fácil. O Tombense está querendo sobreviver também. Vai ser, mas o Guarani está querendo subir. Então, em casa, o Guarani é muito forte. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Barbosa faz muita falta. Mas o Pegorari, para mim, faz mais. Porque goleiro também você precisa ter sequência, né? E o Araújo, eu não sei nem quem ele vai colocar no lugar do Barbosa. Eu até acho que é o Lucas Araújo. Acho. Pode ser uma outra peça. Então, os jogadores de linha têm jogado mais do que o goleiro regra 3 do Pegorari. Então, o goleiro precisa de mais ritmo. É uma posição, além do problema com os pés, mas tecnicamente o Gleger minimizou isso, acha que não vai ter problema, e eu não contesto o que ele está colocando, porque ele fala com propriedade. Então, eu acho que dos dois, Batista, o que vai mais fazer falta é o Pegorari para o jogo de domingo. E para você, Tigrão, a mesma pergunta sobre os dois desfalques. Quem é que vai fazer mais falta no jogo de domingo, 3h45, contra o Tombense? Para mim, claro que é o Matheus Barbosa. Sabe por quê? Porque o Tombense não vai jogar com marcação alta. E você testa a habilidade de goleiro e corre riscos com o goleiro jogando com os pés num esquema que já está estabelecido. O risco aumenta quando o adversário marca pressão, fica lá em cima. Nesse jogo, o Tombense vai marcar para trás da linha de meio campo. Então, o Douglas Borges vai receber um toque para trás, vai olhar para um lado, tem o Lucão livre, vai olhar para o outro, tem o Alan Santos livre, um pouquinho à frente ele tem o Diogo Matheus livre, do outro lado tem um pouquinho para frente do Alan Santos o Mike livre, e ele ainda vai ter o Matheus Bueno livre, e depois ele ainda vai ter provavelmente o Lucas Araújo livre também. E aí esses caras vão receber marcação na linha de meio campo. Então, quando é que o dinimismo, como é que chama esse negócio aí? Dizinismo. Dizinismo. Isso. É isso? É. O dizinismo. Dizinismo, foi um termo horrível. Não, Diniz. Fala Diniz. Diniz. Zismo. Dinizismo. Isso, aí acertou. Muito obrigado. O dinizismo, o zinidismo, é o seguinte: quando é que ele deu com os burros na água? Quando a marcação estava alta. Quando o adversário estava pressionando. Então, esse é o erro do Fernando Diniz. Não é porque ele é técnico da seleção brasileira. Porque meter 5-0 na Bolívia com o elenco que o Brasil tem comparado com o da Bolívia, até o Steve Wonder senta no banco lá, não precisa nem ver o jogo. Mete 5.
Então, sem tirar os méritos, né? Então, ele, toda vez que ele deu com os burros na água, e qualquer outro treinador deu com os burros na água, foi quando o adversário, esse negócio de tic-tac lá atrás e o goleiro participando, o adversário pressiona. Não vai ser o caso do Tombense. O Tombense não é louco. Ele não vai sair para cima do Guarani, marcação alta, com a velocidade que o Guarani tem no contra-ataque, todo mundo já conhece. Bruno José, João Vitor, Derek, né? O próprio Bruno Mendes, que não tem mais tanta velocidade, mas também é um jogador que chega rápido. Bruninho, esqueçam. Então não tem problema nenhum, o goleiro embaixo dos 3 paus é bom goleiro, e nesse quesito que precisa estar um pouquinho melhor ensaiado, só falta ele errar um passe e dar no pé de algum adversário, tendo 6 companheiros livres para receber a bola sem marcação. Agora é diferente do Matheus Barbosa, que dá cadência no meio, que dá consistência de marcação, que tem pernas compridas para roubar a bola e que evoluiu muito, inclusive no quesito passe e evolução com a bola nos pés e arremate contra o gol adversário. Esse vai fazer mais falta. O Lucas Araújo, que entra no lugar dele, também é bom jogador, mas está muito abaixo, até porque jogou menos, até porque não está totalmente inserido no esquema tático do time, não tem o mesmo entrosamento. Então, objetivamente, quem é que faz mais falta? Matheus Barbosa ou Pegorari? Para mim, eu nem discuto o assunto. Matheus Barbosa fará muito mais falta. Boa tarde, Batista. O jogo é 3h45 e não 4h45. Mas o que eu falei? Não falei 3h45? Acho que falei 3h45, hein? Bom, se saiu 4h45, apaga. Pode ser que tenha sido eu, viu, Batista? Ou... Pode ser que até eu tenha falado, também não me lembro. Mas todos nós sabemos. Pode ser 15 para as 4, não pode? 15h45, também conhecido como 15 para as 4. Até porque a gente, se Deus quiser, vai estar no jogo, a escala já está definida, e a gente já se prepara, já faz todo o planejamento, e eu estou trabalhando aqui para começar a falar com o Edu ali por volta de 14h30, né? Para a bola rolar às 15h45. Pode ser que eu tenha tenha cometido um ato falho aqui, mas é 15h45, também conhecido como 15 para as 4 do domingo. Isso aqui o Nardo, respondendo à questão de hoje no Fala Galera. Era para o Guarani estar em situação melhor. Perdeu pontos fáceis. Exemplo, jogo do Ituano. Perdeu 2 pontos. Juventude, perdeu 3. Sampaio Correia, perdeu 3. Soma isso aí, era líder. Verdade, Sampaio né? Correia perdeu 2. Sampaio Correia perdeu 2. Estava vencendo, tomou empate, né? Isso, Pimentinha marcou um golaço. Perdeu 3, mas perdeu 2. Então, 2 contra o Ituano. 3 contra o Juventude. 2 contra o Sampaio. 2 contra o Sampaio. 2 contra a Chape no primeiro turno. 2 contra a Chape. Aí já deu o quê? 9. Então, mas se ganhasse todos os pontos, então o Guarani já poderia desmanchar o elenco e começar a montar para a Série A do ano que vem. O Tigrão, não é isso. O que o ouvinte está colocando, eu concordo com ele. São jogos fáceis. Por exemplo, esse jogo que você citou com a Chape. Guarani ganhava o jogo 3-1 e teve um pênalti a favor. Se bate com um capricho, né, o Regis, que acabou errando, aí o Guarani faria 4-1. Dificilmente no segundo turno, no segundo tempo, melhor dizendo, a Chape empataria o jogo. Juventude, o Guarani doou o gol. O mesmo que marcar um gol contra. Foi o mesmo que o Guarani chutar contra o seu próprio gol. Eu não te entendo. Você que fala que o futebol é jogo de erros. Isso, exatamente. Mas então tem que cometer erros, senão mas não é precisa errar desse jeito, né? O futebol é jogo de erros. Erros naturais da partida, não o zagueiro vai devolver a bola pro goleiro, o goleiro sai tresloucado, sabe-se lá por quê, abandona o gol, o zagueiro toca pro goleiro sem olhar e praticamente faz um gol contra. Então tá louco, é muita bobeira, né?
É igual esse jogo contra o Sampaio Correia. Guarani ganhando a partida, mandando no jogo. Fez um primeiro tempo excepcional, podia ter feito mais uns 2 ou 3. Você se lembra? Eu acho que você estava comigo na transmissão. Acho que estava nessa transmissão, estávamos juntos. Então, mas quando você tem do outro lado Pimentinha Arantes do Nascimento, tudo pode acontecer. O Pimentinha dominou a bola. Aí o Mike, que era para ter dado o combate, não deu, porque estava com cartão amarelo e o próximo jogo seria o derby. Se ele toma o cartão amarelo, ele estaria fora do derby. Não dá o bote. Aí vem o Bernardo, que tinha entrado no segundo tempo, também fica só olhando, observando o Pimentinha. Aí o Pimentinha dominou, burilou, passou shampoo na bola. Acho que ele próprio, Pimentinha, falou, nossa, mas esse negócio tá muito fácil. Véio. O que aconteceu? O adversário tá sedado. Aí, já que ninguém chegava mesmo, né? Ele pegou, arrumou pro pé canhoto e bateu cruzado e meteu na rede. Então, mas o mesmo pau que dá no Chico, é isso que eu tô querendo dizer. Do mesmo jeito que o Guarani cometeu erros e perdeu pontos, adversários também cometeram erros com o Guarani e perderam pontos. Quer o exemplo mais recente? Ou não quer? Vou incendiar o parquinho agora aqui. O Guarani ganhou o derby, não ganhou? E ganhou de 1-0, não ganhou? E o Bruno José não fez exatamente o que fez o Pimentinha, só que do lado contrário? Traz por dentro, troca da direita, traz pro pé esquerdo, traz pro direito, pega a bola para dançar, passa sebo na bola, e o Amaral ficou olhando. O Matheus Silva virou de lado para não fazer o pênalti. Aí o Bruno José pegou o binóculo, levantou, botou o binóculo, olhou, viu direitinho, fez as coordenadas do posicionamento geográfico do Kaique França, cavou e fez o gol. Se o Amaral tivesse encurtado, o Guarani não teria feito o gol. Poderia ter feito outros depois? Claro que poderia. Estava melhor no jogo do que a Ponte, estava melhor, isso é indiscutível. Vive o melhor momento e no momento tem mais time. Quem não quiser ver isso é porque está se auto-enganando. Mas o gol saiu de uma falha. Então você fala assim, perdeu 2 pontos para o Sampaio Correia porque o Pimentinha teve liberdade. Mas ganhou 2 pontos, ou 3 pontos, não 2, 3 da Ponte, porque o Amaral e a defesa da Ponte também só faltou pedir autógrafo pro Bruno José. Então o mesmo pau que dá no Chico, dá no Francisco. Você perde ponto aqui porque errou, mas ganha outro ali porque o adversário errou. É igual o VAR. Mas o VAR ajudou. Não é que ajudou, o VAR interferiu, é um fato novo no futebol, e às vezes ele interfere e anula um gol que você já estava contabilizando e você fica a pé da vida, e às vezes o VAR interfere e anula um gol do adversário que você já tinha contabilizado como gol tomado, como foi o caso da Ponte contra o Londrina. Então é assim mesmo. A contabilidade do campeonato ela é justa por causa disso. Você ganhou pontos porque o adversário errou e perdeu pontos porque você errou. Então, se você tirar todos os pontos que você ganhou por erro do adversário e adicionar todos os pontos que você perdeu por erro seu, fica do mesmo tamanho. Essa é que é a minha tese. A diferença aí, né, com o Pimentinha e o Bruno José, é que o Pimentinha faz isso todo jogo. É a única jogada que ele tem. Ele corta para dentro e bate cruzado. Essa é a única jogada que o Pimentinha tem. Ele é um jogador de velocidade e faz isso em todos os jogos. E ele não é o Garrincha, né, que tinha só uma jogada também e ninguém conseguia marcar. O Edivalmir Massa está dizendo, Tigrão, no Brasil o pau que bate no Chico não bate no Francisco. Sabe por quê? O Francisco é rico e não é chamado de Chico, mas de Frank. KKKKK. O mesmo pau que bate no Chico, bate no Frank. 17h50. Informações da Ponte Preta. Repórter Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Batista, ouvintes do Esporte em Debate, falando agora da Ponte Preta, a macaca que volta a campo na próxima sexta-feira. Joga às 7 da noite lá no Oba, em Goiânia, contra o Vila Nova.
tentando quebrar um jejum, né? Já são mais de 2 meses sem vitória fora de casa, longe do Majestoso. A Ponte não consegue bons resultados, tanto que não vence há mais de 2 meses. E também, nos últimos 10 jogos, jogando contra o Vila Nova, foram 8 empates. Ou seja, um jejum e o retrospecto aí que a Ponte Preta vai ter que encarar para superar o Vila Nova na próxima sexta-feira. Uma das expectativas, né, para que a equipe consiga a vitória, quebrar esse jejum e esse retrospecto, é exatamente o Gé. Gé que foi artilheiro na Série 2 do Campeonato Paulista, jogador muito importante nesse time Ponte Pretano. Ele volta a campo, voltou, né, inclusive, na partida em que a Ponte Preta empatou com o Sampaio Corrêa, voltou como opção e poderá até pintar como titular, né, na partida contra a equipe do Vila Nova. E hoje quem concedeu a entrevista coletiva foi o próprio Gé e o Dr. Felipe Abreu, que é o médico da Ponte Preta, e o Dr. Felipe comentou os processos de recuperação do Gé, que está voltando ao time. Vamos ouvir as explicações do médico da Macaca. Foi realmente um diagnóstico que é fora aqui das lesões habituais que a gente tem aqui dentro do time. E já no início da Série B ele começou a apresentar algumas queixas de dor lombar com irradiação para a perna. A gente inicialmente fez o diagnóstico, já fez exame, confirmou realmente que ele tinha uma hérnia de disco. Como toda hérnia de disco, a gente iniciou o tratamento através de fisioterapia e medicação. A gente conseguiu levar ainda por algumas semanas, mas chegou um momento que realmente essa dor estava limitante. Ele foi consultado aqui por uma pessoa aqui da cidade, um especialista em cirurgia de coluna. A gente chegou antes disso até de pensar na cirurgia, fez um procedimento para tentar aliviar a dor, teve um alívio temporário, mas mesmo assim estava prejudicando a performance dele. Quando passou com esse colega especialista ali, realmente, né, a gente achou prudente que o tratamento cirúrgico fosse adotado e foi o procedimento que foi feito, foi uma cirurgia endoscópica, tá? Não houve a colocação de nenhum implante. É uma técnica nova, poucas pessoas fazem aqui em Campinas, mas ele foi operado por uma pessoa que tem experiência nesse tipo de cirurgia aqui. E agora o resultado está aí, né? O atleta voltou, já tem algum tempo que ele está fazendo os trabalhos físicos e agora, nessas últimas semanas aí, que ele realmente reuniu condições de treinar sem restrição, de fazer todos os trabalhos que os outros atletas fazem e atingir o condicionamento para pelo menos iniciar ou participar de parte da partida. O doutor Felipe Abreu falou também, Batista, sobre a decisão de fazer a cirurgia, né, no Gé. Uma cirurgia delicada, uma cirurgia importante que foi feita no Gé, no atacante da Ponte Preta. Assim que a gente fez o diagnóstico, né, a gente já estava tratando através ali dos sintomas dele, do quadro clínico de uma dor lombar com irradiação, e uma hipótese dessa era realmente uma hérnia de disco. Então a gente fez a fisioterapia, chegou a ser feito um bloqueio para ver se aliviava a dor. E aí chegou naquele ponto que realmente, né, a gente falou, acho que não vale a pena mais tentar empurrar, tentar melhorar, e houve a decisão da cirurgia. A gente tem que ter muito critério nisso, porque é uma cirurgia de coluna. Então a gente tem que ter cuidado, porque é comum às vezes, né, uma cirurgia que eventualmente é mal indicada, o atleta pode evoluir com bastante dor no pós-operatório, e isso dificulta muito o retorno. Então a gente ponderou bem, a hora que deu ali 1 ou 2 semanas ali de um sintoma que não melhorava, mesmo com esse procedimento de bloqueio, foi a hora que a gente achou melhor fazer a cirurgia. O atacante Gé Batista comentou sobre o seu retorno aos gramados, né, depois de 3 meses, e sobre a lesão que ele sofreu, que o afastou exatamente dos jogos da Ponte Preta. Bom dia, né? É um retorno muito importante para mim, né? Que vim de uma lesão, acho que muito grave. Tive boa recuperação, graças a Deus, né? Pude fazer o procedimento certinho, poder treinar certinho com o grupo aí, né? E poder ter um bom retorno, né? Foi 30 minutos ali de bastante emoção, né? Da minha parte, de poder estar com o grupo de novo, de poder estar jogando e podendo ajudar o time. Na verdade, eu realmente não conhecia, né, a lesão. Assim, eu comecei a sentir uma dor na lombar ali, daí começou a passar para minha perna, né? Daí eu passei para a comissão, daí falaram que podia ter essa lesão e tal. Aí fizemos o exame, constatou a lesão.
assim no comecinho eu fiquei meio assustado, né? Porque eu não conhecia a lesão e tal, questão na coluna, né? Um pouco grave, mas consegui superar, consegui fazer lá a cirurgia, tive bastante apoio, né? De toda a minha família, de todos os meus amigos, principalmente da comissão. O procedimento, graças a Deus, deu tudo certo, fui bem tratado e estou bem recuperado. Por fim, Batista, o Gé falou sobre essa disputa sobre a titularidade e fez elogios ao André, o seu concorrente e também parceiro no ataque pontepretano. Acho que é um companheiro que vem para nos ajudar, né? Bastante importante na posição. Tive o privilégio de assistir mesmo na TV. Sinto honrado, né, pô? Porque é um cara muito experiente dentro do futebol brasileiro. Já rodou bastante clube aí. Acho que vem para somar, vem para ajudar. E é isso que é importante. Para a próxima partida, o técnico Pintado conta com reforços importantes. Batista, o Matheus Silva, o zagueiro e o atacante André estão voltando após cumprir suspensão automática por 3 cartões amarelos. A Ponte também está preparando o retorno do Pablo Diego, né, companheiro do Gé, na Série 2 do Campeonato Paulista. O atleta iniciou um período final de tratamento, uma lesão no joelho, passou por artroscopia e a expectativa é que volte aí nas próximas partidas. Será um reforço importante para a Ponte Preta nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Falamos da Macaca aqui no Sport em Debate. 17h57 em Campinas. Conheça a história do João, que encontrou a solução para seus problemas com a CNH através da Benedetti, assessoria em CNH. Abre aspas. Eu estava prestes a perder a minha carteira de motorista devido a problemas com pontuação. Foi quando descobri a Benedetti, assessoria em CNH. Eles me deram o suporte necessário para enfrentar essa situação. Além disso, a Benedetti, assessoria em CNH, me ajudou a simplificar o processo de documentação do meu carro e me deram a melhor cotação de seguros. Fecha aspas. Com a ajuda da Benedetti, assessoria em CNH, o João, aqui da nossa história, superou os obstáculos e manteve a sua CNH. Ele confiou na experiência de quem entende no assunto. Visite você também a Benedetti Assessoria em CNH. Anote aí o endereço: Avenida Orozimo Maia, 1465, ou então você pode entrar em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 99911 6911. Eu vou repetir: 19 é o código de área e o número 99911 6911. Não deixe que as burocracias afetem a sua vida. Confie na Benedetti Assessoria em CNH para encontrar a melhor solução. Rádio Bandeirantes. Bom, o Tigrão surpreendeu, né? O Gé, o aparecimento precoce, 3 vezes apenas, uma cirurgia delicada. Ele deu a entrevista aí junto com o médico, explicando os procedimentos. Bom para a equipe da Ponte e, claro, ótimo para o jogador que volta a praticar a sua profissão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma imagem bacana, emocionante. O jogador disse que se emocionou também. Que é duro, né, Batista? O cara precisa do corpo, né? A ferramenta de trabalho dele é o corpo. Aí você vem e fala, ó, você vai fazer uma cirurgia de coluna, né? Qual é o desfecho disso? Qual será o resultado? Qual será a limitação gerada? Fica alguma sequela? Vai dar tudo certo? É uma parte do corpo, talvez uma das mais sensíveis, né? Eu acho que operar coluna, coração e cérebro, e, aliás, cérebro e coluna tem tudo a ver, né? Porque se você corta qualquer mangueirinha, qualquer ligação nervosa errada ali, vai um pouquinho à frente do que era para ir, você pode
deixar o paciente paraplégico, né? Isso acontece. Hoje, com as técnicas mais modernas, com as técnicas mais avançadas, com o avanço em geral da medicina, é um fato que não se vê de forma tão comum como era algum tempo atrás, mas ocorre. Então sempre é uma tensão muito grande. Eu percebi o Gé ainda, não é, totalmente sem ritmo, que é absolutamente compreensível, porque é um cara que vai pro choque, né? Eu me lembro da primeira aparição do Gé contra o São Caetano pela Série A2. Pô, o Gé entrou depois dos 40 do segundo tempo, fez 2 gols, mas teve uma lá que ele se jogou na bola, quase que dando uma voadora, um golpe de Muay Thai na bola e meteu na rede. Depois fez o segundo de cabeça e a Ponte perdia. Foi na segunda rodada da Série A2. E a Ponte perdia até 44 minutos por 1-0 e virou o jogo aos 52. 2 gols do Gé. Tudo gol de cara que vai e tromba com o zagueiro, que abre o braço, que segura no peito, na raça. Então, um jogador que tem técnica, que chuta forte, que tem até uma presença de área apreciável, um centroavante típico, mas que joga muito com o corpo, né? Então, você vê um atleta desse, às vezes, numa situação de ter limitação física, de ter que estar se readaptando à profissão, de estar com aquela preocupação e aquela insegurança que são naturais depois de uma cirurgia tão delicada, foi esse o Gé que eu vi em campo, meio que pisando em ovos, mas certamente daqui a pouco, com mais algumas rodadas e treinamentos, sessões de treinamentos, ele readquire a confiança, perde um pouco o medo, readquire a forma física e deve ajudar muito a Ponte aí nessa reta final dramática de campeonato. E para você, CH, 18h02, falando também sobre o reaparecimento do Gé, ele que voltou a jogar depois de 3 meses. Em primeiro lugar, a gente fica contente com a recuperação do jogador, né? Foi uma situação bem inusitada, não é tão comum assim, e todos nós, com certeza, torcedores da Ponte ou não, ficamos felizes com o retorno dele. Ele, recuperado agora, pode voltar a praticar a sua profissão. Isso, sensacional. Agora, se ele vai ajudar tecnicamente, só o tempo vai dizer, é uma grande incógnita. Ele tem um passado positivo na Ponte. Todo atacante que tem condição, ele tem condição técnica para ajudar. Nesse momento é de suma importância. Por razões óbvias, né? O ataque é um ataque composto hoje por jogadores inseguros, jogadores intranquilos, jogadores que erram mais do que acertam, e qualquer tipo de reforço, a volta do Gé, do Pablo Diego, nesse momento é muito importante para a Ponte, Batista. Bem, são 18h03 em Campinas. Eu anunciei ontem que hoje, neste horário, eu iria entrevistar uma pessoa competente e com conhecimento sobre iluminação da Nova Light. Tenho falado bastante aqui da Nova Light, inclusive o trabalho que foi feito, muito bom, de iluminação no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E está conosco Filipe Centemero. Até vou perguntar para ele se está correta a pronúncia do sobrenome, né? Filipe Centemero. Ô Filipe, um abraço para você, muito obrigado por atender aqui a solicitação da Rádio Bandeirantes. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, realmente é bastante surpreendente. Eu acho que todo esse trabalho que a gente fez nesse estádio do Guarani, tudo ele repercutiu de uma maneira extremamente realmente surpreendente, assim, né? Então, abriu umas portas que tá levando a Nova Light para um outro nível. E que bom que a gente está aqui para poder compartilhar e detalhar um pouquinho mais todo esse feito que a gente fez aí, todo esse trabalho que a gente está fazendo em outros estádios também. E sobre a pronúncia do meu nome, está quase certa, é Centemero, mas aqui no Brasil é Centemero mesmo, então pode seguir. Centemero, essa é a pronúncia correta? Exatamente, Centemero. Centemero, é italiano? Italiano, isso mesmo, sou italiano, mas já moro no Brasil há uns 20 anos aí praticamente. De qual região da Itália, hein, Filipe? Eu sou de Monza, do ladinho de Milão. Mas o sotaque, com um abraço para o Filipe,
o sotaque, assim, eu que tenho essa sonoridade no ouvido, tá falando muito bem o português, mais de 20 anos no Brasil, mas eu fiquei com uma sonoridade gaúcha aqui no ouvido do Filipe. Você foi criado na região sul, Filipe? Eu fico na fábrica de Campo Largo, aqui no Paraná, do lado de Curitiba. E trabalho com alguns gaúchos, talvez peguei alguma interferência aí. Mas o paranaense lembra muito, especialmente na região metropolitana de Curitiba. Aliás, estive, por coincidência, na semana passada lá em Campo Largo, e realmente o pessoal dá uma calibrada legal, né? Dá uma valorizada legal no R aí. Pois não, Batista? Bom, Filipe, só para ambientar, né? Nós estamos em 3 aqui no programa. Eu sou o Batista e esse que falou com você agora há pouco é o Valdemir Gomes, o Tigrão, e o Carlos Henrique, o CH. E eu pedi essa entrevista porque eu tenho feito aqui a propaganda da Nova Light e muitas pessoas vêm conversar comigo, né, para tirar algumas dúvidas, e eu não sou especialista. Eu leio um texto, né, que é mandada, aliás, pela competente equipe de comunicação da Nova Light. Então, para tirar algumas dúvidas, quais são os tipos de lâmpadas e por que o LED ilumina mais e é mais econômico? Bom, vou focar essa pergunta aqui nessa aplicação de grandes áreas, aplicação esportiva e tudo. Basicamente, a gente tem aí lâmpadas de vapor são lâmpadas de descarga, né? Então, lâmpadas vapor de sódio e vapor metálico, que basicamente eram tecnologias, eu não vou chamar de obsoletas, porque ainda se encontram no mercado, mas já começam a ficar escassas. E, obviamente, eram tecnologias que por um momento, eram tecnologias extremamente eficientes, e com o passar do tempo foi migrando todo esse sistema elétrico para sistemas eletrônicos, e foi migrado aí toda essa parte mecânica, esse conjunto de vapores de sódio, vapores metálicos, vidros e tudo, para soluções integradas e miniaturizadas, que é o que tem o LED hoje, e a eletrônica possibilitando um aproveitamento muito superior da transformação de energia. Então, quando você tinha lâmpadas de descarga, você tinha lâmpadas que transformavam a energia elétrica, geravam arcos e convertiam essa energia em fótons, em energia visual, mas de um ponto de vista mecânico, então transformando os vapores, fazendo eles emitirem luz. Enquanto hoje, com a tecnologia LED, é tudo miniaturizado, você não tem mais uma série de interferências mecânicas da estrutura, então você trocou uma lâmpada que era de 30, 40 centímetros em um conjunto de chips de milímetros de tamanho, né? Então são tecnologias de estado sólido. Então hoje os LEDs, além de você ter eficiências por conta da evolução tecnológica, você também tem vantagens porque eles são unidirecionais, né? Então as lâmpadas de descarga, você emitia luz para tudo que é lado. Então quando você fazia o projeto de uma lâmpada, você tinha que ter uma série uma capacidade de gerenciar toda aquela luz que ia 360 graus em volta da lâmpada, e você tinha que gerenciar isso daqui e jogar tudo para um lado. Enquanto hoje o LED, por si só, ele já joga a luz numa direção específica, então o gerenciamento dessa luz é muito mais simples, e ao mesmo tempo você consegue obter resultados melhores, e a eficiência nada mais é do que a energia que você converte em luz, a energia que você converte em energia útil, versus o consumo de energia que você tem. Quanto mais você consegue transformar em luz, melhor. Então, se a gente faz um comparativo direto, então lâmpadas de descarga, você tinha eficiências aí na faixa de 90 lumens-watt. Lumen-watt quer dizer o quê? Para cada watt consumido, você gerava 90 lumens. Hoje, com lâmpadas a LED, ou os luminárias de LED, você tem soluções que chegam até 200 lumens por watt. Então, obviamente, a conversão de energia é absurdamente superior. Estamos conversando com o Filipe Centero, o Centero, essa é a pronúncia correta do sobrenome dele, ele que é engenheiro da Nova Light. Gostaria que você falasse um pouco também dessas lâmpadas de vapor metálico. Bom, as lâmpadas de vapor metálico, elas são lâmpadas já que elas se estabeleceram no mercado, foram desenvolvidas há uns 40 anos atrás, mais ou menos, e
e permaneceram no mercado com as suas evoluções por praticamente até os últimos anos. Aí, você faz uns 10 anos a princípio que o LED começou a entrar e reposicionar, né, e substituir efetivamente as lâmpadas de vapor metálico. Bom, essas lâmpadas elas eram tecnologias extremamente eficientes para a época. Ao mesmo tempo que elas foram extremamente eficientes, hoje elas também geram alguns passivos e alguns pontos do ponto de vista de sustentabilidade que não são mais permitidos ou que não são mais bem aceitos, né? Então, primeiro que o próprio composição dela, né, com esses vapores metálicos, vapor de sódio, vapor metálico, são todos elementos que no descarte das lâmpadas, eles acabam gerando uma certa toxicidade, então você não consegue descartar essas lâmpadas em qualquer, dar um destino genérico para elas. A própria composição ali, o vidro, todo o processo de fabricação era um processo muito mais complexo, então você tinha que modelar o vidro, incluir os vapores no interior da lâmpada, colocar os contatos. Vamos dizer assim, era uma tecnologia muito mais bruta, muito mais robusta de um certo ponto de vista, porque ao mesmo tempo que o LED ele tem vantagens, ele também é mais sensível de um certo ponto de vista, então você precisa ter periféricos muito mais bem dimensionados. Mas era uma tecnologia assim, que ela perdurou por muitos anos no mercado, até hoje, do ponto de vista de investimento, ainda tem muita gente que está colocando essas lâmpadas no mercado, quando encontra, né? Mas são lâmpadas com eficiências ainda razoáveis. Os pontos, a vida útil dessa lâmpada, comparado com o LED, é uma vida útil extremamente inferior, né? Hoje, se a gente pega lâmpadas de vapor metálico, elas tinham vidas úteis aí de entre 8 e 12 mil horas. Ou seja, de 8 e 12 mil horas, se falava vida média, né? Então 50% aí da população de lâmpadas, elas acabavam morrendo. E hoje com LEDs a gente está falando de 100 mil horas, né? Então quase 10 vezes mais aí do que a gente tinha com tecnologias anteriores. Você tinha também a questão dos índices de produção de cor, que nesse segmento esportivo são cada vez mais exigidos. Então o índice de produção de cor é o quê? A capacidade de uma luz de reproduzir cores. Quando você tinha lâmpadas vapor metálico, você tinha essa capacidade de 0 a 100, ela tinha um IRC de 60. Ou seja, ela tinha uma reprodução de cor média, vamos dizer assim, 100 é o melhor de todas. Quando a gente vai para o LED, a gente consegue hoje entregar reproduções de cores de até 95, 98. Então, basicamente assim, para a tecnologia hoje, o que mais influencia a troca da tecnologia são até todos esses itens acessórios à própria iluminação de um estádio, que é o que hoje a exigência de uma reprodução televisiva numa qualidade maior, a exigência de transmissões com efeitos de slow motion, a própria possibilidade de poder fazer shows de luzes, né? Então, outro ponto importante sobre as tecnologias de vapor metálico era o tempo longo de acendimento. Então, quando você acendia um estádio, uma luz de um estádio, você tinha que acender ali 15, 20, 30 minutos antes para esperar as lâmpadas esquentarem, chegarem na sua potência máxima, na sua coloração fixa, né? Enquanto hoje os LEDs você acende, apaga, cai energia, volta energia e está tudo funcionando perfeitamente, né? Ô Filipe, para finalizar, foi feito um trabalho no Guarani muito bom, né? A iluminação realmente ficou extraordinária. Guarani está aí com grande possibilidade de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para a Série B, 860 lux, né? É uma medida que a CBF aceita como a medida ideal, mas para a Série A 1.200. Então o trabalho que foi feito de iluminação, inclusive neste momento nós estamos vendo imagens do Estádio Brinco de Ouro. Já está aparelhado, já está em condições de aumentar essa capacidade no caso do Guarani subir para a Série A o ano que vem, Filipe? Hoje, desde que a gente fez a entrega técnica do projeto para o Guarani, a gente começou a discutir já essa possibilidade. Com certeza tem possibilidade, é factível. Obviamente, hoje a estrutura mecânica ali, as 4 torres que estão dispostas ao redor do estádio, elas são o grande limitante para esse incremento.
Então, nesse estudo, é previsto um aumento, uma inclusão de torres, porque basicamente assim, a série B, ela aceita trabalhar com níveis inferiores à série A, para limitar também os investimentos que os clubes precisam fazer para se adequar, né? A maior parte dos clubes de série B trabalham com estádios com 4 torres, né? E para você ter de 800 sair para 1.600, que é o nível aceito hoje pela CBF na série A, basicamente você tem que quase que dobrar o número de projetores. Então, a carga que você põe em cima das torres é muito grande. Então, hoje a gente está fazendo um trabalho já com o Guarani de estudar uma inclusão de torres, uma inclusão de iluminação nas marquises, nos pontos que tem hoje disponibilidade de instalação elétrica. Mas é totalmente factível e está no escopo do Guarani. Tá bom, então, Filipe, um grande abraço para você, muito obrigado pelos esclarecimentos, importante entrevista a respeito de um assunto que não dominamos, né? O nosso negócio aqui é futebol, então foi importante a sua presença, você que é engenheiro da Nova Light. Grande abraço, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade, espero ter conseguido passar aí todo o conhecimento aí, estou à disposição para outras entrevistas, outros esclarecimentos. Muito obrigado, tá aí o Filipe, que conversou conosco a respeito da iluminação, um rápido intervalo e voltamos já 18h16. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. Esporte em Debate, na
na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 20 minutos em Campinas. Hoje é aniversário de fundação do estádio Moisés Lucarelli. Foi inaugurado no dia 12 de setembro de 1948. 75 anos. 3-0 para o 15 de Piracicaba. Sato, do 15 de Piracicaba, foi o autor do primeiro gol marcado no estádio Moisés Lucarelli. O Sato era jogador do 15 de Piracicaba, 3-0 para a equipe do 15, e o Sato marcou o primeiro gol naquela goleada. Hoje o estádio Moisés Lucarelli recebe um número muito menor, de torcedores do que a sua inauguração. Um estádio construído com capacidade para 35 mil espectadores. Construído com doações de material feitas por aficionados, torcedores da Ponte. Quem não tinha condição de doar algum material, doava o serviço, a mão de obra. Pedreiro, carpinteiro, eletricista, servente de pedreiro. Hoje, a capacidade do Majestoso é de 19.728 pessoas, mas não pode colocar a capacidade total. Tem a tal da reserva técnica, motivo, segurança. Então só dá para colocar 17.728 torcedores. Hoje na tela da Band perguntei aos comentaristas que estavam hoje no programa Os Donos da Bola, CH e Gleger, qual o momento mais marcante na carreira deles no contato com o estádio Moisés Lucarelli. Vamos lá, CH, repita, por favor, aquilo que você disse hoje na tela da Band. Qual foi o momento mais importante dentro da sua profissão, você frequentando o estádio Moisés Lucarelli nos seus 75 anos? Batista, faltou um detalhe importantíssimo. Eu quero corrigir o que eu disse na hora do almoço, porque eu não poderia deixar esse fato que para mim foi muito marcante. Não foi um jogo. Eu me lembro naquela época, no primeiro jogo da final contra o Lanús, na final da Sul-Americana em 2013, eu me lembro que eu fiquei um programa inteiro, durante muito tempo, fazendo a saída dos ônibus, a torcida da Ponte indo em direção ao Pacaembu. E eu me lembro que eu ia contando ônibus por ônibus, e foram mais de 100. Um deslocamento incrível, onde eu vi o amor, a paixão e a cumplicidade que a torcida da Ponte tinha para com aquele time. Foi um negócio muito marcante para mim, porque a quantidade de pessoas, a mobilização que foi feita foi um negócio extraordinário. Tanto é verdade que eu fui lá, fiquei na parte mais alta do estádio, com o visual para frente do estádio, vendo ali a saída dos ônibus. Por dentro, o torcedor entrava pela entrada principal, pegava os tickets, os vales, a reserva, para poder entrar cada um no seu ônibus. E para mim foi um fato muito marcante. Evidentemente que tiveram outros, mas como você me perguntou como profissional, não foi numa partida de futebol. Foi nesse momento, no deslocamento da torcida da Ponte, saindo do estádio Majestoso para invadir o Pacaembu, naquela noite onde houve o empate entre Lanús e Ponte Preta. Depois nós fomos lá para a Argentina, mas esse fato para mim, como profissional de rádio em Campinas, foi o mais marcante, vivendo dentro do Majestoso. Batista. Hoje a Ponte vai fazer organizou lá no estádio Moisés Lucarelli uma queima de fogos para comemorar os 75 anos do estádio. É uma homenagem ao estádio Moisés Lucarelli. Será por volta de 8h30 da noite, 20h30, vai ter a queima de fogos para comemorar os 75 anos do estádio Moisés Lucarelli. Quando inaugurado em 1948, na época, o Majestoso perdia só para o Pacaembu, em São Paulo,
São Januário, no Rio de Janeiro, o Moisés Lucarelli era o terceiro maior estádio do Brasil. Perdendo então para esses dois, né? O Pacaembu em São Paulo e o São Januário no Rio de Janeiro. Claro que não existia ainda o Maracanã, que foi inaugurado para a Copa do Mundo de 1950. E você, Tigrão, qual foi o momento mais importante, significativo? Estou perguntando isso por causa da homenagem que se faz hoje ao aniversário de 75 anos do Majestoso. Bom, Batista, se você me permite, minha homenagem ao estádio Moisés Lucarelli, a toda a torcida da Ponte, porque é uma história lindíssima e inédita, creio eu, em nível do futebol mundial, onde no esquema de mutirão, esse estádio foi erguido e na época, como você acabou de dizer, era o terceiro maior estádio do Brasil, menor do que São Januário e do que do Pacaembu. Então, uma história de abnegados, de doação do terreno, de doações maiores, de doações menores, de doações mais vultuosas, de baluartes, mas acima de tudo de uma mobilização popular como nunca vista, provavelmente na cidade de Campinas. E aí ergueram os próprios torcedores, o seu estádio, e a torcida da Ponte tem muito orgulho disso, né? E muita gente que vai no estádio hoje se emociona muito ao sentar ali naquelas arquibancadas, naquelas cadeiras da Vitalícia, em qualquer compartimento do estádio, deve se emocionar muito ao se lembrar que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô trabalharam lá e transpiraram sangue para edificar esta obra muito importante do futebol brasileiro, com uma fachada imponente que lembra muito a fachada do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, para mim, a mais bonita, a mais icônica de todo o futebol brasileiro. Minhas homenagens, portanto, ao estádio Moisés Lucarelli, lógico, personalizando isso a toda a torcida da Ponte. Com relação a momentos, quero que você me permita rapidamente, já encerrando, 2 momentos. Um deles, em 1969, a Ponte subiu para a primeira divisão, para a divisão de honra do futebol de São Paulo. Em 70, ela fez um campeonato excepcional, foi vice-campeã e foi terceira colocada em arrecadação, em público. E aí, o estado de São Paulo tinha direito a 5 vagas para o Campeonato Brasileiro. 5 vagas, não tinha choro nem vela. E a Ponte herdou a vaga da Portuguesa. E não pôde mandar os seus jogos como mandante no estádio Moisés Lucarelli por questões de capacidade. Veja como são as coisas. Mas a Ponte, nos critérios estabelecidos na época, ainda era a CBD, ela ficou na frente na classificação técnica e em arrecadação. E aí São Paulo, o estado de São Paulo mandou Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo e a Associação Atlética Ponte Preta. Esses os 5 times que representaram o estado de São Paulo na competição nacional. E nessa competição nacional, um jogador se destacou muito, e num jogo em que a Ponte mandou no Palestra Itália, na época, ele fez o gol e a Ponte ganhou de 1-0 do Palmeiras, do Vasco da Gama, perdão. O Vasco veio, o jogo teria que ser em Campinas, mas a Ponte mandava fora. Gol de Alain. Alain foi um grande destaque. E no ano seguinte, Alain, 71, foi jogar no Vasco. Foi contratado pelo Vasco, até porque fez uma grande partida e fez o gol da vitória da Ponte. E, lamentavelmente, Alain fraturou a perna, mas uma fratura horrível, que o alijou do futebol. Ele nunca mais pôde praticar a sua profissão. Nunca mais. Alain não pôde mais jogar bola e parou muito jovem. Alain que formava naquele time, Alain de Cá, Manfrini e Adilson, que subiu no ano de 69 e formou o time de 70 já na primeira divisão, a Ponte com uma campanha extraordinária. E aí a Ponte, a Federação Paulista, a CBD, os clubes, os companheiros, se cotizaram no sentido de fazer um jogo beneficente. Aí sim no estádio Moisés Lucarelli, entre Seleção Paulista e Seleção Carioca. E toda a arrecadação foi dada para o Alain. Foi doada para o Alain para que ele pudesse continuar a sua vida, visto que ele não poderia mais
desenvolver a sua profissão, parando muito prematuramente e muito jovem. O estádio estava absolutamente lotado e o Brasil acabara de se sagrar tricampeão mundial no México. Então vieram nas seleções paulista e carioca praticamente, salvo uma ou outra exceção de jogadores do eixo Porto Alegre e Belo Horizonte, praticamente a seleção campeã, tricampeã no México estava aí. Metade ou quase isso no lado paulista e metade ou quase isso no lado carioca. Foi uma grande festa, a arrecadação foi muito grande e o Alain, a partir dali, tocou a sua vida, abriu uma loja de esportes, de materiais esportivos lá em Osasco e, ao que me consta, parece que leva uma vida muito tranquila, muito confortável e de vez em quando o Edu o põe aí para dar entrevista. Alain está lúcido, está bem, mas ele se emociona muito. E toda vez que dá entrevista, ele chora, ele se emociona demais ao lembrar de tudo isso. Esse é o momento marcante que eu estava no estádio. Eu fui ver o jogo entre paulistas e cariocas em 1971. E um outro encerrando, dia 7 de dezembro de 1997. Ponte 1, Náutico 1, você narrou esse jogo, eu estava comentando ao seu lado, gol do Claudinho para a Ponte perdeu um zagueiro expulso, jogou boa parte do tempo com um jogador a menos, o Náutico empatou, mas a Ponte iria subir com um empate pela campanha, era um quadrangular final, onde estavam Ponte, América Mineiro, Vila Nova e Náutico. E a Ponte com um empate subiria, jogou todo mundo contra todo mundo em jogos de ida e volta, 6 jogos. Só que no último lance do jogo, Fabiano fez um milagre, então goleiro da Ponte. O Náutico havia empatado, com o empate a Ponte subiu, o final acabou sendo 1-1 e a Ponte, depois de 11 anos, subiu. Voltou à primeira divisão, onde ficou até, subindo em 97, ficou até 2006, né? Ficou 9 anos na primeira divisão depois desse acesso. Para mim, o momento mais marcante de bola rolando, valendo os 3 pontos, foi esse dia, pela festa que a torcida fez, pela emoção e pelas características do jogo. 7 de dezembro de 1997. E a outra lembrança, claro, esse jogo beneficente para o Alain, que também foi sensacional e marcou muito na história desse lendário estádio Moisés Lucarelli. Para mim foi este jogo de 1997. Jogo dramático. Renato Carioca foi expulso aos 11 minutos do primeiro tempo. A Ponte jogou praticamente a partida inteira com 10 jogadores. E aí o Claudinho, como disse o Tigrão, tinha feito o gol da Ponte aos 11 minutos e o Chapecó empatou aos 12 do segundo tempo. Mas, faltando poucos minutos para acabar a partida, teve uma bola cruzada. O Náutico tinha um centroavante chamado Robigol. E ele subiu e deu uma cabeçada normalmente, né? Ele não perdia gol, era um artilheiro. E quando encaixa essa cabeçada, não tem como. É caixa, é bola na rede. E aí o Fabiano fez a defesa, como disse o Tigrão, estava ao meu lado comentando, e o Tigrão, muito criativo, disse que o Fabiano escondeu a bola dentro do corpo. Porque sabe quando o centroavante dá a cabeçada e fica todo mundo procurando a bola dentro da rede? Inclusive eu, que estava narrando o jogo. Ele deu a cabeçada e eu estou procurando essa bola naquela fração de segundos para poder gritar o gol, né? Mas a bola não estava na rede. E onde é que estava essa bola? O Fabiano, que até é marceneiro, tem uma empresa lá em Araras que fabrica armário embutido. E ele fez a defesa milagrosa, né? Impossível. É o tipo da defesa que não tem como fazer. E era o gol que ia subir o Náutico e não a Ponte Preta. Então foi o momento mais marcante na minha longa carreira de narrador aqui em Campinas desde 1984. Eu estava numa outra emissora, Rádio Central, cheguei aqui na Bandeirantes em 2002.
E nós, neste momento, para quem está acompanhando aí pelo YouTube, está vendo a homenagem que a Ponte faz hoje nas suas redes sociais ao estádio Moisés Lucarelli, 75 anos. Volto a repetir, 8h30 da noite vai ter uma queima de fogos em homenagem ao estádio que hoje completa 75 anos. O rápido intervalo, voltamos já já, 18h35. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadasерvas.com.br. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000, agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência, novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugre ID. Acesso ao estádio com QR Code, pagamento com cartão de crédito, check-in, mais catracas, desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store e muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, entrada das Colinas. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h38. Paulo Afonso Casarini. Boa tarde, Batista. Temos um time reduzido, mas bem entrosado, forte no meio-campo, saída de bola quase perfeita e um atacante flutuante e mortal, que é o Bruno José. Se não perdermos nenhum atleta desse conjunto, vamos subir para a Série A. Abraço para você, Paulo Afonso Casarini. E eu quero mandar também um abraço para o Wagner Jaime. Ele mora na parte de cima do São Bernardo. E ele disse que começou a falar assim, né? Parte de cima do São Bernardo por causa do Edu Pinheiro. Ouvindo o Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes. O Wagner Jaime, me encontrei com ele casualmente numa clínica ali no Cambuí, hoje à tarde, e o Wagner disse que é ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes e pediu para mandar um grande abraço. Então, meu caro Wagner Jaime, um abraço para você, muito obrigado aí, né? Ele pediu para tirar uma foto e tal, e foi muito simpático. Abraço para você, muito obrigado.
Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, equipe da Band. Primeiramente, mandar um abraço para Edu Pinheiro, que é um conhecido de longa data, Flávio de Alterosa. Quantas vezes ele falou de mim? Bom, vamos lá à pauta. Eu tenho um questionamento em relação à equipe, mas sempre educadamente, tá? Ocorre. Vocês são muito previsíveis quando falam do Guarani e não contra o rival. Nada contra, talvez seja momentâneo. Outra coisa, talvez vocês não enxerguem isso que eu estou falando, mas a torcida enxerga. Na torcida do Guarani existe os fanáticos, os medianos e os que entendem. Eu sou aqueles que entendem. Pouco falo, não quero. Todos têm a sua preferência. Mas até a maneira como está sendo tratado o Guarani agora, nesse momento, está complicado, viu? Vocês não estão muito calorosos, vocês estão mais parcimoniosos. Então aí fica uma dica, velho. Tenta ser um pouquinho mais imparcial para ficar menos feio, tá? Espero que vocês mandem esse áudio que eu estou lhe mandando. Flávio de Alterosa, manda um abraço pro seu Irineu, pro Alexandre, pro Timóteo, pro Eduardo, pro Vitor, pro Walter. Eu vou esquecer todo mundo. Meu irmão de Campinas, Eduardo, Clavinho. Tem até o Alexandre Gialuca, que é amigo do CH, que é Ponte Pretano, advogado. Não tem problema, é tudo amigo. O Donato, o Lemão também, que são da época do ângulo. Fica um abraço para todo mundo aí, viu? Tudo de bom para vocês. Repito, lancem um áudio. Abraço, muito obrigado. Você respeito demais a sua opinião e a sua colocação, mas afirmo com toda a convicção de que não há nenhum motivo para isso, né? Ter preferência para esse ou para aquele. Até porque isso seria uma burrice sem tamanho. Quem trabalha e depende do futebol de Campinas, torcer para um ir bem e o outro ir mal, é dar um tiro no pé ou dar um soco na própria cara. Isso é falta de inteligência, porque não tem sentido. Se nós trabalhamos para o futebol de Campinas, transmitimos jogos dos times de Campinas, evidentemente que nós temos que torcer para os dois times de Campinas estarem bem, fazendo a ponta de cima. Não jogamos, não entramos em campo, não contratamos jogadores. O que nós fazemos aqui é comentar o produto já pronto, estabelecido. Então você está equivocado, com toda a convicção. Eu digo para você que você está completamente enganado. Rivalidade à parte, diz aqui o Rogério. Sou bugrino. Parabéns ao Moisés Sucarelli, muita história e faz parte da nossa cidade. Grandes pontepretanos se dedicaram para construir a pura paixão. Abraço para você, Rogério, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, aqui é Roberto Souza de Hortolândia. Boa tarde a todos os ouvintes do Esporte em Debate. Bom, respondendo a sua pergunta do lado da Ponte Preta, eu iria num 4-3-3, com todos esses jogadores que você disse aí à disposição. Eu iria com Paulo Baier, Gé e Pablo Diego. Valeu, abraço e parabéns aí pela programação. O meu recado agora é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica, residencial, industrial, automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos e tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, anote aí o endereço. Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp. Anote o número do WhatsApp da Sudeletro. 19 é o código de área. E o número 3776-2400. E atenção, a Sudeletro entrega em todo o território nacional. Você que ouve pela internet em outra cidade, outro estado, você pode fazer o seu pedido através do site sudeletro.com.br.
Para quem é de Campinas ou da região próxima a Campinas, loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, para quem não tem tempo durante a semana. Loja aberta das 8 da manhã até as 12 horas. Sudeletro. Bandeirantes. 18h45, ouvinte no ar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É o Gramari. Bom falar com vocês num dia tão especial que é do dia do aniversário do Moisés Lucarelli, o estádio majestoso. Um estádio que meu pai, como caminhoneiro, fazia entrega de cervejas da cervejaria Brahma, ia carregado de cerveja e voltava carregado de tijolos doados para poder construir o estádio. 2 momentos marcantes, além dessa história, foi a vitória da Ponte 3-2 no derby, na final do primeiro turno de 1981, e o 10º jogo da Ponte no Majestoso ao lado do meu filho. Impagável. Um abraço. Aí o Gramari se emocionou no finalzinho, né? Deu a impressão de que chegou às lágrimas. Parabéns. O homem, a pessoa, o ser humano, quando expõe as suas emoções, está mais próximo de Deus. Boa tarde, amigos. Ataque Paulo Baia na esquerda, Eliel centroavante e Thales na direita. Segundo tempo, Gé e Pablo Diego. Carlos Matozinho, um abraço para você, muito obrigado. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados e oferece mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Olha, estou falando sempre aqui da Aroma das Ervas, mas faço um convite para você para conhecer as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Produtos ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas desenvolveu especialmente para você que quer ter uma alimentação saudável, uma linha de temperos sem sal e com combinações incríveis, até para satisfazer os paladares mais exigentes, como os chefes de cozinha, por exemplo, né? São muito exigentes. E aí eles recomendam, a maioria recomenda esse produto aqui da Aroma das Ervas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis aqui da região de Campinas. E você vai se surpreender saboreando o nosso temperinho lá, que eu estou sempre falando aqui. Qual é? Chimichurri! Aí, chimichurri! 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 Valeu, Tigrão. Acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. Pautas, assuntos que não têm ligação com os times de Campinas, e o comentarista escolhe um dos assuntos e coloca aqui a sua opinião. Vamos para a notícia 1. Palmeiras diminui busca após negativa de Roberto Pereira. Não deve mais buscar reforços para 2023. O Verdão tentou, sem sucesso, esse meia argentino, mas agora somente uma oportunidade de mercado mudaria este cenário para o Brasileirão e também a Libertadores. Notícia 2. Bitelo aceita a proposta do Dínamo Moscou e o Grêmio ajusta aí os últimos detalhes para fechar essa venda. Jovem destaque do tricolor gaúcho, o meia não retornou a Porto Alegre após o amistoso da seleção pré-olímpica e aguarda a liberação para poder viajar para a Rússia. Notícia 3.
Conmebol iniciou nesta terça-feira a venda de ingressos para a final da Copa Libertadores. A partida será disputada no dia 4 de novembro no estádio do Maracanã. Nesse momento, Fluminense, Palmeiras, Internacional e Boca Juniors estão na briga pelo título da competição. Preços da decisão variam entre R$ 260 a R$ 1.300, valor bem abaixo dos anunciados pela diretoria do Flamengo para a final da Copa do Brasil, que será contra a equipe do São Paulo, o primeiro jogo no Maracanã e o segundo no Morumbi. Vamos lá, CH, qual é o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Sobre o Palmeiras, Batista. Palmeiras diminui busca por reforços após a negativa de Roberto Pereira. Bom, tem muita gente, principalmente a torcida do Palmeiras, condenando a presidente que, enfim, não foi no mercado agora na abertura de janela para deixar o time ainda mais forte. A única baixa que o Palmeiras teve, infelizmente, foi a contusão do Dudu. Mas o maior reforço que o Palmeiras, eu discordo daqueles que falam que não houve contratação, houve sim. O fato de não perder nenhum jogador na janela, principalmente pelo número de assédios que teve no próprio elenco do Palmeiras, foi uma contratação. O Palmeiras teve que se virar de ponta cabeça para não perder as suas principais peças. Estou falando principalmente do Veiga, do Gomes, vários jogadores receberam proposta, do Rony. Então o Palmeiras se reforçou sim. Agora, as pessoas esquecem de um detalhe muito importante. O Palmeiras nos últimos anos brigou ou foi campeão na categoria de base, estou falando de sub-20, sub-17, só perdeu o título do Flamengo porque o menino fez uma besteira na paradinha na cobrança de pênalti. Foi na final, empatou o jogo e perdeu nos pênaltis o brasileiro sub-20. O Palmeiras chega em todos os torneios para contratar jogador meia boca, porque os grandões custam valores que não dá para você se curvar e pagar. Pelo menos eu penso assim. Principalmente depois da entrada no mercado dos sauditas. Eles deixaram o mercado impraticável. Eu estou falando de grandes jogadores. Jogadores da prateleira de cima. Então o Palmeiras decidiu não perder os seus jogadores, que são valorosos demais, e dar espaço para a categoria de base. E eu acho que eles estão certos. A presidente Leila está certa. É só pegar os últimos trabalhos aí, as conquistas que o Palmeiras teve recentemente, e isso fala por si próprio. Não tem que ficar, né? Tá de novo na semifinal da Libertadores. Então, diferente do que a torcida, e torcida é paixão, não é razão, eu acho que o Palmeiras contratou sim. Contratou o fato de não ter perdido jogadores para o mercado, e o assédio foi muito grande, Batista. Quero ouvir também o Tigrão, mas agora para tudo para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então preste atenção nisso aqui. Muitos acidentes acontecem todos os dias, podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E você, Tigrão, escolhe qual tema para colocar hoje aqui no programa, a sua opinião. Bom, eu dei uma beliscada aqui no meu braço, vi que eu estava acordado, achei que eu estava sonhando com esse último tema aqui de noticiário do dia.
Conmebol iniciou nesta terça-feira a venda de ingressos para a final da Copa Libertadores. Partida única será disputada no dia 4 de novembro no Maracanã. Nesse momento, Fluminense, Palmeiras, Inter e Boca estão na briga pelo título. Palmeiras e Boca vão fazer uma semifinal, né? E Fluminense e Inter a outra. Aí vi os preços, tal, 260 é o mais barato, isso porque é um esporte popular. Mas pera um pouquinho, o cara pálida, pera um pouquinho só. Nós não sabemos quem é que vai ser o finalista. Aí o cara abre a internet para vender ingresso. Tudo bem que quem gosta de futebol e não torce nem para Palmeiras, nem para Boca, nem para Fluminense, nem para Internacional, vai lá e compra. Vou comprar, vou garantir o ingresso, quero ver a final da Libertadores. Mas espera um pouquinho. Como é que eu vou comprar um ingresso para um produto que eu não sei qual vai ser? Então eu compro no escuro? Eu, torcedor do Palmeiras, sem saber se o Palmeiras vai estar na final? Eu, torcedor do Boca, sem saber se o Boca vai estar na final? Eu, torcedor do Fluminense, antes de saber se o Fluminense vai estar no final, é a mesma coisa se aplica ao Inter? Eu não estou entendendo. Como é que você abre venda de um produto que é abstrato? Está escrito aqui na nota, Conmebol inicia nessa terça-feira a venda de ingressos para a final da Libertadores de América. Mas como é que ela vende algo que não existe ainda? Eu não estou entendendo. Como é que eu vou comprar alguma coisa no escuro sem saber que produto que eu estou comprando? Ó, você pode comprar, mas eu não sei qual é o produto que você vai entregar. Você vai entregar Boca e Fluminense? Você vai entregar Palmeiras e Internacional? Qual é o produto que você vai me entregar? Como é que você põe à venda? Não sei. Se eu sou chato demais, ou se os caras cheiram cola 24 horas por dia. E agora vamos falar de trabalho pesado de verdade. A Uesco escolheu celebrar seus 10 anos aqui no Brasil com uma chuva de lançamentos que impressionam por sua eficiência e inovação. E um dos maiores foi, com certeza, o martelete perfurador rompedor WS3228K, o martelete 3.2J. Ele entrega, como o nome já diz, né? 3.2 joules de força de impacto e 900 watts de potência para você. Não chegou para a brincadeira. Ele vem com 4 funções, como perfurar, com ou sem impacto, rompimento e giro de 360 graus da talhadeira. Velocidade variável e reversível, proteção contra superaquecimento e cabo com esfera de articulação para maior durabilidade. Está esperando o quê para garantir o seu? Já disponível na revenda mais próxima de você. Uesco, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. 18h58, já tem um Na Lata. Rápido intervalo e voltamos em instantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. Aeropisos é o lugar. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 19-2. Boa tarde, Batista. O jogo é 3h45 e não 4h45. Caramba, mas que coisa impressionante, mano. Eu tenho certeza que eu falei 3h45. Mas tudo bem, vamos lá, de novo, hein? Guarani e Tombense. Atenção para o horário. Domingo às 3h45. Estádio Brinco de Ouro. Repetindo o horário do jogo. Domingo, Guarani e Tombense, 3h45. Lugar de bugre no vivo. É dentro do Brinco. Será que valeu essa aí ou não? Valeu. Valeu? Muito obrigado. Hein? Agora eu queria te fazer uma pergunta. É 15h45 ou 16h45? É que nesse horário não dá pra falar aquele palavrão cheio, né? Senão mandaria na testa do Tigrão. Pensou em porcelanatos? Aeropisos é o lugar. Os queridinhos da semana na Aeropisos. Anote aí. Porcelanatos a partir de R$ 44,99 o metro quadrado. Argamassas a partir de R$ 9,99. Pisos a partir de R$ 16,99 o metro quadrado. Promoção para o pagamento à vista ou então consulte outras opções de pagamento no WhatsApp 19 é o código de área, né? E o número 983150091. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Conta com uma equipe altamente qualificada e a entrega é rápida, para não atrasar aí a sua obra, né? Aeropisos, 3 lojas em Campinas, região do Ouro Verde, Rua Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina. Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos.
Cidade Satélite Íris, Avenida John Boindulope, número 8200. Siga no Instagram, @aeropisos para mais promoções. Ou então faça o contato pelo WhatsApp 19 98315 0091. Pensou em porcelanatos? Aeropisos é o lugar. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Concordo com o ouvinte aí, tá? O Guarani ele poderia estar melhor, porque é só você pegar os jogos que ele perdeu ponto, a quantidade é muito maior do que os jogos que ele ganhou ponto sem merecer. Abraço, Márcio do Jardim Aurélio. Abraço, mais um. Batista, boa noite. Se possível, eu gostaria que você desse uma notícia aí no final do programa. Hoje faleceu um amigo esportista, Jair Domingos Bonato, ex-presidente do Regatas. Obrigado, Otávio. Abraço. O seu áudio já é informação, né? Os meus sentimentos a toda a família e aos amigos. Mais um. Olá, pessoal da Band. Meu nome é Jorge Luiz Morales. Sou de Campinas, Jardim Chapadão. Tem uma historinha legal. Eu passei no Bugre. Eu estava no campo em 77 quando teve um derby no estádio do Guarani. E quando na época o Careca revezava com o Adriano, vocês se lembram muito bem, né? O Batista não estava em Campinas ainda, mas com certeza Tigrão sabe de cor e salteado essa história. O Guarani fez 2-0, 2 gols do Careca, tanto é que o Careca depois nunca mais saiu do time. Ele dividia com o Adriano, depois disso, aí o de cá fez 2-1 e a Ponte em cima, aí terminou, aí a Ponte fez 2-1 com o de cá, de falta, se eu não me engano, e o Guarani acabou ganhando 2-0, o Careca então se firmou como titular. O Rafael, que era um goleiro que veio lá de Curitiba, um cabeludo, loirão, mostrou a parte íntima para a torcida do Guarani. Ficou muito chato isso, né? Não souberam perder. Mas essa foi uma boa história. Uma segunda rapidinha, na estreia do Palinho em 77 de março, no Morumbi, o Guarani meteu 3-0 no Corinthians, na estreia do Palinha. É brincadeira esse time do Guarani, né? E foram 2 historinhas aí que eu vivi no Guarani. Fui conselheiro do Guarani, com 25, 26 anos, trabalhava no jornal Correio Popular. E conheço um monte de jornalistas, eu trabalhei no Correio, Álvaro Bosa era o chefe da redação e por aí. Um abraço para todos. Se tiver essa oportunidade de colocar no ar, eu ficaria muito satisfeito. Um abraço a todos. Boa jornada aí. Um abraço. Ele falou o nome? Não falou. Falou sim, Batista. Qual o nome? Eu sei que é do Jardim Chapadão, mas ele falou o nome, eu também não Jorge Luiz Morales. Jorge Luiz Morales. Jardim Chapadão. Ah lá, Chapadão. Jorge Luiz Morales. Ele disse que trabalhou muito tempo no jornal Diário do Povo, é isso? Trabalhou muito tempo no jornal, né? Tá aí contando história legal, é a memória viva. Torcedores que viveram essa memória. Sensacional. Um abraço para ele, para o Morales. Só que esse jogo aí não foi 77, foi 78, né, em que o Careca fez os 2 gols realmente no derby. O gol da Ponte foi do Oswaldo. E o Careca não saiu mais mesmo e virou o fenômeno que virou. E foi um ano diferente, um ano de Copa do Mundo,
E a Ponte estreou não, né? Botou em campo, eles já tinham jogado, mas não eram titulares, 2 zagueiros, Juninho e Nenê. E já eram mais rodados do que o Careca, um pouco mais, 2 jovens também. Oscar e Polozzi estavam em preparação com a seleção brasileira para a Copa de 78. E ele falou que jogou o Rafael veio do Corinthians, depois que ele foi para Curitiba. Ele veio do Corinthians para a Ponte. E por que jogou o Rafael? Porque o Carlos também estava na seleção brasileira. Mas a história dele é sensacional. Essa da estreia do Palinho, eu me lembro como se fosse hoje. O Guarani flutuou em campo e atropelou o Corinthians em pleno Morumbi lotado. 3-0, correto. Agora o jogo do Brinco é 78, ano da Copa do Mundo da Argentina. E Rafael jogou porque Carlos estava na seleção. E Juninho e Nenê jogaram porque Oscar e Polozzi também estavam na seleção brasileira, que disputou a Copa do Mundo, diga-se de passagem. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais e importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado. E atenção, mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Artista aqui é o Marcos, de Barão Geral, da região aqui. E Ponte Pretano, né, da saudades. Aliás, desculpa aí. Corrigindo, da maternidade até a saudades. Então, a respeito do ataque da Ponte aí, colocar o Gé, né? E não pode faltar o Elvis. E escalar o que tem aí, o Paulo Baia, né? Segundo tempo muda, mas o Elvis tem que jogar, porque não tem ninguém que arma, que lança. Um abraço, Batista. Bom programa aí, hein? Muito bom o programa hoje. Valeu, um abraço. Boa noite a todos aí. Boa noite. Muito obrigado. Tanta alegria de vocês. Se o Guarani subir, está rebaixado no primeiro turno da Série A. E o seu nome, ô meu filho? Não assinou a bagaça, velho? Final do telefone 5.400. É um negócio impressionante. Agora há pouco teve um aí dizendo que nós não estamos tendo alegria com a campanha do Guarani. Esse outro aqui já está dizendo que estamos muito alegres com a campanha do Guarani. Não adianta, se o Guarani subir, cai no primeiro turno rebaixado. Vai entender, né? É um negócio impressionante. A comunicação tem esse aspecto. Vai muito daquilo que a pessoa, a condição emocional que a pessoa está vivendo. Então você fala uma coisa, dependendo da condição emocional, a pessoa entende dentro da atmosfera que ela está vivendo. Ou ao contrário, né? Pode ser uma atmosfera muito positiva e pode ser uma muito negativa. Ou então o fanatismo de alguns torcedores que não conseguem entender que um trabalho feito da maneira que nós fazemos aqui, focado em cima dos times de Campinas, ele só tem uma razão de ser. É que os times possam ir bem em todas as competições. Porque se os times forem bem, é mais audiência, é mais patrocinador interessado. Imagina, por exemplo, só imaginando, vamos imaginar que a final da Copa do Brasil fosse realizada em Campinas com o derby. Quanto de ganho teria a imprensa de Campinas? Então não tem sentido, isso estou falando comercialmente, fora a questão pessoal, motivacional dos profissionais que trabalham na imprensa de Campinas. Claro, evidentemente, que tem um ou outro torcedor, né, que torce, tem todo o direito
de torcer. Mas tem que observar a condição profissional. Torce, mas quando está no ar não tem nenhuma torcida. Torce lá na alcova, lá no íntimo, pode acontecer isso. E é normal e natural. Agora, no ar, não. No ar é um trabalho profissional e de qualidade. Eu não estou falando nem na nossa equipe. Eu estou falando com relação à imprensa de Campinas. Poderia ser a imprensa de São Paulo, que tem lá alguns torcedores, imprensa de Porto Alegre, Belo Horizonte, qualquer lugar do Brasil onde tem time de futebol e tenha cronista. Então não faz nenhum sentido torcer para um time em detrimento do outro, ou torcer para um ir bem e o outro não ir bem na competição. Esse último torcedor me fez lembrar um abraço para ele. A gente respeita aqui todo mundo e brinca, né? Respeitosamente. O Batista, ele me fez lembrar o desenho animado que eu mais curtia na infância, que era do Hanna-Barbera, da hiena Hard e o leão Lippe. Você deve ter visto muito também, que a nossa diferença de idade é bem pequena. E aí eles estavam no deserto, morrendo de sede, daqui a pouco o Lippe era o leão otimista e a hiena pessimista, né? O Hard. Aí, morrendo de sede, aí encontrava um oásis, uma água cristalina, e o Lippe dizia: olha, Hard, não vamos morrer mais, olha que água cristalina. E aí a hiena dizia assim: ó dia, ó vida, ó azar, se essa água estiver envenenada eu vou morrer. Pô, o time nem subiu ainda, o cara já tá falando que cai no primeiro turno. Quer dizer, então a gente tem que fazer o rádio aqui para divertir todo mundo e para agradar todo mundo, mas é impossível. É impossível, porque até mesmo aquele que andou nas águas, ressuscitou os mortos e curou os leprosos, não agradou todo mundo. Como é que a gente, simples mortal e pecador e frágil, como é que a gente vai agradar a todos? Mas importante é nos acompanhar, né? Concordando, discordando, criticando, metendo pau, elogiando. Importante é acompanhar. Como diria aquele outro, pode criticar, mas ouva nós. Azar, vida. Nunca mais viremos terra, Lippe. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho, com preço justo, viu? E alta qualidade. E é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas. Como, por exemplo, Motobombas Silent, vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Só marca de primeira qualidade. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência. É referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode contar também com a Renova Piscinas. Tem equipe, mão de obra especializada, tem materiais utilizados de primeira qualidade e tem projetos. Tudo de primeira qualidade com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscina. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco. Diz aqui o ouvinte: se não houvesse erro, não haveria vencedor ou perdedor. Ouvinte Celso.
Ele diz aqui, olha, todos os times perdem pontos. Não é possível ganhar todos os jogos. Futebol é uma caixinha de surpresas. Olha, ele está usando aqui uma frase do Tigrão, hein? Quem inventou essa frase foi o Tigrão. Futebol é uma caixinha de surpresas. E errar faz parte do jogo. Todos erram. E o Pimentinha faz essa jogada com todos os times. Não só contra o Guarani. Bom, eu estou entendendo que o Celso está isentando o Guarani de ter tomado o gol de bobeira contra o Sampaio Correia, porque é a jogada característica do Pimentinha, e aí o Guarani não conseguiu marcar, mas o Pimentinha faz isso em todos os jogos. Só que o Pimentinha tem só 2 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é um goleador, né? Diz aqui, boa tarde, pessoal da Band. Aqui é André Patti do Taquaral. Segue aí, chances de acesso e rebaixamento, segundo a UFMG. Bom, vamos ver, né? Diz aqui, rebaixamentos, 46 pontos, 0,26. 45 pontos, 1,21. 44 pontos, 4,28. 43 pontos, 11,80. Para rebaixamento. Para acesso, 65 pontos, 99,14%. 64 pontos, 96,27%. 63 pontos, 87,86%. 62 pontos, 70,42%. Ou seja, para não cair, 43 escapa. E para subir, 63 sobe. O que acham? Abraços. Bom, CH, sua opinião, só para dar uma satisfação ao nosso ouvinte André Patti do Taquaral. O FMG tem muita credibilidade, né? Não dá para discutir porque são matemáticos, a todo ano eles fazem projeção. Nesse momento, esse é o número, eu concordo, mas isso pode mudar, para cima ou para baixo. Isso é muito dinâmico a cada rodada que passa. Mas está muito próximo da realidade. Se você pegar outros institutos, você vai perceber que a coisa é muito parecida. É um pouco para cima, um pouco para baixo. Essa conta ela é muito parecida com a conta do ano passado. Agora, como é que eu discordo, né? Esse achatamento dos times, né, da primeira até a 10ª colocação, isso deve apresentar muita surpresa. Agora, esses institutos também, eles analisam todos os próximos jogos, né? Dentro e fora, como está as equipes nesse momento que a determinada equipe vai efetivamente enfrentar. E também o perde e ganha geral do campeonato para projetar aí a história da pontuação. Eu acho que bem lembrado, bem citado pelo ouvinte aí, é um instituto de muita credibilidade no Brasil, Batista. Para você, Tigrão, um minutinho sobre o tema. Um abraço, um grande abraço aí para o André Patti, muito obrigado pela contribuição lá do Taquaral. Eu acho que os números são esses mesmos, pode variar, mas muito pouco. O cálculo, a projeção matemática está muito bem feita. 19h23 em Campinas. Melhor resposta, diz aqui o Renato da Vila Marieta. Boa noite. A melhor resposta para essa hiena é: a inveja dói, né? Diz aqui o Renato. Abraço para você, Renato. Muito obrigado pela sua participação. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, CH. Monte o seu G4 da Série B. Não agora, né? Agora seria fácil, só pegar aí a classificação.
mas é no final do campeonato. Vamos lá. Vai. Vitória, Guarani, Sport e Atlético Goianiense. Novo Horizontino não chega, então. Na minha opinião, não. E para você, Tigrão, monte aí o seu G4. Bom, não necessariamente nessa ordem. Guarani, Novo Horizontino, Vila Nova e Atlético Goianiense. Gravou aí o negócio? Guarda aí, né? Pra gente conferir depois ao término do campeonato. Vamos lá, Tigrão, eu continuo com você. Qual o resultado do jogo da seleção e qual a sua expectativa? Atenção, o jogo 23 horas, hein? Transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Quem é que narra? O jogo é Ulisses Costa. Vamos lá, Tigrão, Peru, empate ou Brasil com um pequeno comentário? Brasil deve ganhar sem muito problema, Lima não tem. Tem um problema lá de chove muito pouco, o ar é um pouco seco demais, mas não tem problema sério de altitude, nada disso. Acredito em vitória do Brasil por 3-1, sem muita dificuldade. E para você também, CH, o seu palpite para o jogo e um comentário sobre a partida de logo mais às 11 da noite. Brasil vence o jogo 2-1, eu acredito em jogo complicado, mas o Brasil vence, Batista. Deixa eu ver se eu vejo aqui a temperatura. 19 graus neste momento em Lima. Chuva 0%. Umidade 77%. Tá molhadinho. Umidade alta. Tá bom. Tá melhor que aqui. Lima, você foi lá, você lembra, Batista? Fiquei 10 dias em Lima. Você foi escarrar, saiu um tijolo de tão seco. É incrível, né? Mas eu tava olhando os carros, não tinha limpador de para-brisas. E também fomos numa feira e não tinha telhado nas barracas. E aí eu falei, mas não chove aqui? O cara falou, olha, a última chuva que deu aqui faz 10 anos. O cara que estava conosco lá, né, um jornalista, e ele serviu lá, foi ciceronear os cronistas de Campinas. Fomos visitar pontos turísticos. É um negócio impressionante. Tem a parte histórica, ela foi preservada. Aí tem uma avenida de 13 quilômetros e aí tem a parte nova. Então tem o centro velho preservado e tem o centro novo com prédios extraordinários, espelhados. E era, assim, o caminho da roça, né? Porque o Guarani ficou no Sheraton. Eu estava acompanhando o Guarani na Libertadores. E, claro, né? A verba que eu levei, cheguei o peito estufado para ficar também no Sheraton. Não dava nem pro primeiro dia. Não dava. Aí fui lá pesquisar, né? Onde tem uma pensão aqui, um negócio um pouco mais barato. Aí ficava lá próximo do Centro Novo, por incrível que possa parecer. Pois é, e se você... no Centro Velho, e o local que nós ficamos, eu e o Bolinha, que Deus o tenha, Almeida Neto era o repórter, ficamos lá num local bem mais barato, que foi o que a verba dava para pagar, né? Mas você vê que você cresceu muito, você evoluiu muito. Porque isso daí foi na década de 80, né? 87. Década de 70. Não, década de 80. Década de 80, depois do campeonato de 86. Você já estava aqui. E você ficou na pensão. Já quando nós fomos em 2013, bastante tempo depois, nós ficamos no Sheraton Buenos Aires Hotel. Você vê que você melhorou, enricou, né? Sem saber, né? E aí eu fui lá no estádio, cheguei no estádio achando que era assim, né? Aí o cara falou, olha, posição de cabine aqui custa $100. Falei, que jeito, pô, $100? Se eu pagar $100, eu não vou comer, pô. E aí quem me salvou foi o Cláudio Corrente. Claudião era o diretor de futebol do Guarani e me emprestou o dinheiro para pagar a posição de cabine em 2 estádios, $200. Cada estádio, para ocupar a cabine, tinha que pagar $100.
e o Claudião que me socorreu. Vamos lá, Diniz, acerta em repetir a escalação para o duelo de hoje contra o Peru em CH. Sim, acerta. E para você, Tigrão? Sim, ganhou bem da Bolívia, dando para manter é o correto. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Tchau, tchau, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, falou, CH, um abraço para você e até amanhã. Um abraço, Batista, até amanhã, se Deus quiser. 19h30, estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Fiz aqui o máximo que foi possível para colocar as mensagens no ar. Mas, infelizmente, não deu para colocar todo mundo aqui. Mensagens de áudio, mensagens de texto. De qualquer maneira, muito obrigado mesmo você que não teve o seu áudio atendido ou então a sua mensagem de texto atendida no programa de hoje. Amanhã tem mais. 11h30 da manhã tem o Nossa Área. Meio-dia na tela da Band, os donos da bola do meio-dia até 1 da tarde. E às 5 da tarde tem o Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Olha, vem aí na sequência o Esporte em Debate. Às 9 da noite tem a Voz do Brasil. Das 9 até as 10 da noite. E às 10 da noite vai começar o Concentração na Rádio Bandeirantes. Então, hoje a Voz do Brasil vai um pouco mais tarde. Vai começar às 9 da noite, porque tem o jogo da Seleção Brasileira que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Você vai acompanhar em AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas e para Ribeirão Preto 85.3. E também, atenção, hein? Você acompanha também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não somente os jogos dos times de Campinas. Você acompanha pelo YouTube. Acompanha também os jogos transmitidos pela Bandeirantes São Paulo, como é o caso de hoje, o jogo da Seleção Brasileira, Brasil e Peru, eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Então, se você não quiser acompanhar pelo AM 1170 ou FM, você pode acompanhar também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aproveita, dá um like aí para nós. O Ulisses Costa estará no comando da jornada esportiva. Comentários de Alexandre Pretzel, reportagem de Paulo do Vale e no intervalo João Paulo Capelanes. A produção é de Bruno Migliozzi. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Você está com a Rádio Bandeirantes. 86 anos no ar. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. (7h33), abrindo o Esporte em Debate desta terça-feira. Hoje temos transmissão da Seleção Brasileira. A partir de 10 da noite, concentração com a apresentação do João Paulo Capelanes. Depois a jornada esportiva para Peru e Brasil. Brasil! Segundo jogo.